Olá, pessoal. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos. O pessoal está começando a chegar. Começamos às 10 horas e 2 minutos. Live para não ter nenhum tipo de desculpa. Pode falar que estava no trabalho, não pode falar que estava jantando, não pode falar que estava assistindo o Jornal Nacional porque o coronavírus estava assustando todo mundo. Hoje nós não temos desculpas. Nós vamos dar aquele minutinho clássico. Quem já tava com saudade aí? Faz tempo, hein, meu? Faz tempo que a gente não faz uma live. Cara, deve fazer uns 4 meses já, né? Vamos esperar aí um minutinho pro pessoal entrar. E aí a gente manda ver. Sejam bem-vindos aqueles que estão entrando. Deve ter gente aqui que tá... Quem é que tá vendo essa live pela primeira... Quem tá me vendo numa live pela primeira vez? Quem tá me assistindo numa live pela primeira vez? Acho que deve ter bastante gente aqui. Eu tô em Shadowban, né? Então as pessoas demoram até serem notificadas da live. É por isso que eu tô dando esse minutinho aqui, para que as pessoas possam entrar. Aí eu vou dar o aviso. Hoje é uma live um pouquinho diferente daquelas que vocês estão acostumadas, né? Uma live um pouco mais séria, uma live um pouquinho mais profunda. O assunto é um pouquinho mais denso, não tem tanta brincadeira assim. Mas olha, talvez ou provavelmente uma das lives mais importantes que eu já fiz desde que eu criei essa conta no Instagram. Então vamos começar? Pessoal, vamos lá. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Eu não tinha preparado nada para o dia de hoje. Eu decidi fazer devido ao ápice de ansiedade, ao ápice de pressão, ao ápice de histeria que nós vivemos ontem. Então, todos aqueles que estão vivos hoje viram, de alguma maneira, o que aconteceu ontem. Alguns acompanharam mais de perto, outros não tão de perto. Bolsa em queda, numa queda absurda, talvez uma das 2 ou 3 maiores da história do nosso mercado, né? As pessoas ensandecidas, pessoas que haviam entrado no mercado, pessoas que haviam começado a investir, pessoas que estavam positivas com 2020 até dezembro. Muitos de vocês, muitos seguidores, estavam positivos em dezembro, estavam ansiosos por aquela alta do mercado em dezembro. E de repente tudo muda, não é? De repente as pessoas ficam temerosas, de repente as pessoas ficam acanhadas, de repente as pessoas ficam com medo, de repente as pessoas não sabem mais o que fazer. Pessoal, eu não desliguei ainda os comentários porque as pessoas ainda estão entrando, o Instagram está notificando lentamente, então se eu tiver algum problema, vocês vão me avisar pelos comentários, entendeu? Eu vou dar 2 minutinhos, quando a gente for entrar no mérito da discussão, aí eu tiro os comentários até para não perder o foco. Então vamos lá, avisos. Pessoal, para as 2.000 pessoas que estão aqui. Essa é uma live sobre grana, essa é uma live sobre como é que você faz a gestão da tua grana e como é que você organiza a sua vida e como é que você se planeja para o longo prazo e como é que você lida com o seu dinheiro, como é que você aplica essa filosofia de vida que a gente acaba resumindo aqui, meio que como brincadeira, com a expressão foda-se o nióbio, como é que você blinda a tua cabeça, principalmente é esse ponto, esse é o centro dessa live. Eu quero que vocês aprendam a ignorar o mundo, eu quero que vocês aprendam a blindar a cabeça de vocês, eu quero que vocês deixem para sempre de dar ouvido ao teu tio fracassado, ao teu amigo fudido, a galera sem grana, que sempre sabe tudo o que está acontecendo ao redor, que sempre tem todas as notícias na manga, que sempre tem uma opinião sobre tudo. Eu quero que vocês
aprendam de fato a blindar a cabeça de vocês sobre isso. Eu quero que vocês blindem muitas vezes, e desculpe se é difícil falar isso. Desculpe se não é a realidade. Muito gostosa e muito tranquila de se falar. Eu quero que muitas vezes vocês se blindem contra os próprios pais. Eu quero que vocês se blindem contra os próprios pais. Porque muitas vezes, novamente, não é algo fácil, mas muitas vezes é o teu pai, muitas vezes é a tua mãe que te desencoraja, que te fala que você não vai sair dali, que te fala que grana não é pra você, que te fala que você não vai ser rico, que te fala que você não sabe o que fazer, que te fala que investir em ação é coisa de bilionário, é perda de tempo, é jogatina, é cassino, e quantas pessoas vocês não ouviram falando sobre bolsa de valores e sobre investimentos e que não tem um puto no bolso, mas falam de bolsa como se fossem grandes investidores, ou aqueles que não querem investir, mas querem falar sobre tudo. Então, basicamente, o que eu quero que vocês aprendam aqui, se vocês aprenderem eu vou me dar por satisfeito, é que vocês só devem ouvir posições e opiniões daqueles que estão hoje vivendo uma vida que vocês gostariam de ter. Se eu conseguir colocar isso na cabeça de vocês, tranquilo, dever cumprido, é isso que eu quero. Então vamos lá. Eu quero desligar agora os comentários e a gente vai tocar o pau. Seguinte, vamos lá. Comentários desligados, foca aqui no conteúdo. O primeiro ponto que eu tenho que te falar é: essa notícia não é boa, essa notícia não é agradável e essa notícia talvez nunca ninguém tinha te dito, mas você nasceu e foi preparado, você foi programado para ser pobre. E até mesmo ouvir isso te causa certo incômodo. Quem é você para dizer que eu nasci para ser pobre? Quem é você para dizer que eu fui programado para ser pobre? Mas, se você puder suspender durante 40 minutos, que é o tempo que me resta nessa live, se você puder suspender a sua mania de não me toque, se você está assistindo essa live com outra pessoa, se você puder olhar para a pessoa do lado e falar assim: cara, beleza, eu vou aguentar algumas porradinhas por 40 minutos. Eu te garanto que você vai ouvir muita coisa que ninguém te fala. Quantas pessoas você conhece que são, de fato, muito ricas? Quantas pessoas na sua família são ricas hoje? E não só são ricas, como estão prosperando. Estão aumentando o seu patrimônio, estão aumentando o número de filiais, o seu restaurante está vendendo o recorde, está encarando 2020 como ano de expansão. Quantas pessoas? Agora, em contrapartida, quantas pessoas você conhece na sua família, no seu ciclo de amigos, que não tem grana? Ou que vive com a grana contada? Aquele cara que, se o combustível sobe 5 ou 6 centavos, muda no bolso dele. Aquele cara que começa a andar sem ar-condicionado no carro para não gastar muito combustível. Aquele cara que tem que ficar brigando com o plano de saúde todo ano. Aquele cara que tem que ficar brigando com a escola, às vezes atrasa uma parcela, às vezes não, faz uma negociação. Aquele cara que está no cheque especial, mas ele já começa a pensar talvez em parar de pagar. Talvez parar de pagar aquele crédito, aquele empréstimo. Essa vida é real, né? Porque essa é a vida da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai trabalhar até morrer. E depender do governo. E rezar para que o governo não quebre, porque se quebrar elas não têm plano B. Existem 2 tipos de pessoas que não têm plano B. Aquelas que estão de fato focadas em um objetivo extremamente concreto. E elas não têm plano B porque elas sequer admitem a possibilidade de errar. E aquelas pessoas que não têm plano B porque elas não têm plano nenhum. Elas não têm objetivo nenhum. Então elas vão a Deus dará. E no máximo, se alguém decide começar a investir, poupar, se alguém começa a investir em si mesmo, o que ela fala é: pra quê? Caixão não tem gaveta. Ih, dinheiro aí, ó, dinheiro só acaba com os outros. Dinheiro só traz briga. E aí eu quero que você comece a pensar agora qual foi a sua relação com o dinheiro. Desde cedo. Eu quero que você comece a pensar qual foi a sua relação com a grana desde cedo, desde criança. Quem que você conheceu e quem te educou, teu pai, tua mãe, teu tio, que de fato sentaram com você e falaram assim: olha, o mundo funciona assim. Porque a escola te ensina logaritmo, a escola te ensina prisma, a escola te ensina Bhaskara. Se eu errar aqui, não riam.
Como é que é a fórmula de Bhaskara? Quem é que tem na ponta da língua a fórmula de Bhaskara? Eu não tenho, eu não sei. Eu sei que era alguma coisa ao quadrado sobre 4AC, uma coisa assim. Faço nem ideia. Faço nem ideia. No entanto, me venderam que isso era importante para a minha vida. Delta ao quadrado sobre 4AC. Deve ser isso daí, né? Me venderam que era uma coisa muito importante para a minha vida. E não era. E aí começaram com química orgânica. E começaram com mitocôndria, o que é que ela faz? E o complexo de Golgi, o que é que ele faz? E me venderam mais uma vez que era algo importante. E as pessoas que me vendiam isso, hoje com 33 anos eu percebo que nem elas tinham uma desculpa muito boa para isso. Nem elas acreditavam mesmo nisso. Porque sempre que eu questionava um professor, então 3.150 pessoas aqui, eu repeti 2 anos. Eu repeti 2 anos. Do primeiro ano da escola até o terceiro, meu passatempo era fumar maconha no fundo da escola. Eu era aquele cara que todo mundo olharia e falaria que não vai dar certo pra nada. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela já estava terminando a faculdade. E eu nem tinha entrado ainda na faculdade. Eu nem terminaria uma faculdade. Mas uma coisa já existia muito forte na minha cabeça que era: cara, ninguém consegue me explicar como é que se fica rico nessa porra. Ninguém consegue me explicar. E mesmo que as pessoas tentem, porque mesmo que as pessoas não conseguissem me explicar exatamente como é que funcionava o processo de enriquecimento, elas gostavam de falar demais sobre como as coisas davam errado. Eu comecei essa live perguntando para você, ou para as pessoas que também estão assistindo com você, quantas pessoas vocês conhecem na família de vocês, no ciclo de amigos de vocês, que é rico. E agora, 15 minutos depois, eu repito uma pergunta para você, mas agora a pergunta está do outro lado da ponte. Quantas pessoas você conhece na família de vocês que quebraram? Quantos herdeiros você conhece que perderam grana? Quantos tios, quantos avós tinham propriedade, tinham casa, sítio, fazenda, e os filhos pegaram e foram acabando, e quando chegou na tua vez não sobrou mais nada? Quantas pessoas, tua mãe, tua tia, quantos parentes teus, há 20, há 30 anos sonham com uma herança? Com a venda de uma propriedade que não é vendida nunca. Ou quantas pessoas falam: ai, meu apartamento vale 800 mil reais, mas não vende. Olha, então, mas é que o mercado não é o mesmo, não é? Não, mas eu vendo pelo preço que eu quiser. E aí não vende. Mais uma pergunta. Quantas pessoas você conhece? E agora a gente começa a nossa tese. Quantas pessoas você conhece que sempre e sempre e sempre buscaram o atalho? Sempre tinha um negocinho bom. Sempre tinha uma molezinha. Sempre tinha uma mamata. Sempre tinha um amigo. Sempre tinha um projetinho. Sempre tinha uma empresa. E é o Bitcoin. E é o Forex. E é o não sei o quê. E é o multinível. E é comprar boi, é comprar avestruz, é emprestar dinheiro a juros. Sempre existe um atalho. Sempre existe essa empresa que você entra, você faz um sistema de pontuação, daí você convida várias pessoas, cria um time, uma equipe, e aí ele pega o lápis e começa e de repente ele pega e mostra o papel. Olha, você pode ganhar 50 mil reais por mês. 6 meses depois ele está em outra. 6 meses depois ele está em outra. O que aconteceu ontem vai acontecer de novo. Talvez em maior proporção. Talvez em menor proporção. Mas vai acontecer de novo. Por quê? Como é que eu posso te garantir isso? Porque esse tipo de cenário acontece a cada X anos. Quem lembra da gripe suína? É que tem gente mais nova que eu não sei se vocês vão lembrar. Teve gripe suína. Teve gripe aviária. Eu não sei qual delas era chamada de SARS. Vocês lembram da gripe suína? Aí depois a gripe do frango. E eram os problemas da exportação. Me mandaram um vídeo
me mandaram um vídeo do Jornal Nacional em 1977, onde o narrador falava: o Brasil vive uma grande crise nos preços do petróleo. Em 1970, nós já tínhamos esses problemas. E a cada 2 anos a gente entra num outro dilema, que é o problema da eleição, né? Ah, esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos. Ah, esse ano é ano de eleição no Brasil. E aí sempre é um problema. E aí a gente termina dezembro e tem sempre que esperar o carnaval terminar para o ano começar. E qualquer um desses problemas que aconteça, a gente está sempre pensando que é o motivo para o ano ter dado errado. Até o ponto que a gente desiste de pensar com os próprios miolos e começa a falar: ah, é praga, é olho gordo, é por isso que eu dou errado. Você joga até no sobrenatural. Então vamos lá. O que significa, o que eu descobri nesse processo, que não é um processo que eu caminhei sozinho, muita gente viveu isso, eu bebi em muitas fontes, eu estive com muitas pessoas que me ensinaram muito sobre isso. Muitos amigos, que inclusive eu tenho muito orgulho de estarem comigo por aqui até hoje, o Thiago Nigro, o Richard Itemban, o Rodrigo Simonsen e tantas, o Roberto Lee, e tantas pessoas que participaram da minha vida desde a época do Brasil Paralelo. Foi Brasil Paralelo, depois Código da Riqueza, depois Avenue Securities, depois o Novo Mercado. São 10 mil alunos no Novo Mercado. Então assim, dentro dessa jornada do cara que estava fumando maconha no fundo da escola, do cara que não passava na faculdade, do cara que estava atrasado, vocês já ouviram essa minha história? Meu primeiro aniversário de namoro, a Ana me pediu para comer no McDonald's. Eu falei para ela que era caro comer lá. Eu não tinha grana para o McDonald's, para mim e para minha esposa. No primeiro ano de namoro. E aí nós fomos no Posto Ipiranga, que a gente pagava R$5 e vinham 2 salgados e um refresco. Eu paguei R$5 para mim, paguei R$5 para ela. E nós comemoramos, esse foi o nosso primeiro aniversário de namoro. E dentro desse processo, até termos hoje o Novo Mercado e termos estado à frente de tantos e tantos lançamentos e projetos que vocês conhecem no mercado, dentro desse processo eu descobri que as pessoas estão sempre viciadas em situações, em posições de curto prazo. Se você está vendo essa live agora, você está preocupado com coronavírus, ou você está preocupado com bolsa de valores, ou você quer saber o que fazer com ela, com o dinheirinho que te sobrou, onde é que você põe a grana, onde é que você investe, o que você faz com isso. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, cara, se você está pensando em investir, se você é um desses caras que vem aqui perguntar o que fazer com R$150 por mês, pode sair da live agora. Porque o que eu tenho para te falar não é o que você quer ouvir. Se você tem R$100, R$150 por mês, eu não quero que você invista. Ponto. Pode printar, pode jogar para os educadores financeiros. Eu quero que se dane. Eu não concordo com essa galera que tá no YouTube falando que você não pode comprar um cafezinho, você não pode ir no restaurante, você não pode comprar uma água, porque quando eu vou pro aeroporto, eu pego a minha garrafa e eu encho para não comprar uma garrafinha d'água e aí eu serei rico pondo R$20 por mês no Tesouro Direto. Não vai acontecer. 0 pessoas enriqueceram assim. 0 pessoas enriqueceram assim. Tanto é que a maioria desses caras enriqueceram não dessa forma. Nenhum deles enriqueceu colocando R$50 no Tesouro Direto. Como é que a maioria desses educadores financeiros enriqueceram? Empreendendo. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que a maior parte dos educadores financeiros que te dizem para economizar tostõezinhos, não vai na padaria e come um pão com manteiga, o cara não enriqueceu não indo à padaria e não comendo pão com manteiga. Ele enriqueceu através do trabalho. Ele enriqueceu dando aula, ele enriqueceu fazendo curso, ele enriqueceu vendendo livro, ele enriqueceu fazendo palestra, ele enriqueceu fazendo qualquer coisa, trabalhando dentro de um banco, ele enriqueceu trabalhando, ele enriqueceu pelos frutos do próprio trabalho, e isso é honrado, e isso é o certo, e isso é o recomendado para todo mundo. Então por isso, se você está aqui para investir R$100 por mês e quer saber qual ação da bolsa comprar, cara, esquece.
desliga a live, não é pra você. Antes de você pensar em comprar ação, antes de você pensar em investir, você tem que seguir um cronograma simples, mas que é difícil. Simples não quer dizer fácil, concorda comigo? Algo simples é completamente diferente de algo fácil. Seguir uma dieta é algo simples. Você vê o que está escrito no papel e segue. Eu sei disso porque quem me conhece há mais tempo sabe que eu estou na melhor forma possível, né? Eu estava bem gordão e agora eu estou um pouco menos gordo. É uma coisa simples. Você pega a dieta, tá lá escrito, tenta cumprir. Tenta não beber. Tenta no final de semana comer pouco. Tenta evitar aquele bolo. Não é fácil. Se você não tem grana ainda, a primeira coisa que você tem que fazer é se sustentar. Existem diversas formas de se sustentar, mas todas elas devem vir do seu trabalho. Vá fazer Uber, vá vender algo, procure um emprego, faça freela, faça algum curso de graça na internet, comece a prestar serviço, compre uma máquina de cortar cabelo, faça um curso desses no Senac, do Sebrae e vá cortar cabelo. Você precisa ter sustento. E quando eu falo sustento, eu sustento o mínimo. Você precisa ter um teto, você precisa ter uma cama, você precisa mijar, dar descarga e ir embora. Pronto. Durante um ano eu comi arroz com carne picada todos os dias. E quando eu enjoei, peguei uma colher de maionese, botei ali, espremi um limãozinho e passei mais um tempão comendo só isso. Por quê? Porque eu sabia porque eu estava fazendo isso. Mas agora eu tinha dinheiro, agora eu tinha entrada. Não era tanta, mas era alguma coisa. Então a primeira coisa é, investir R$100 por mês não te deixa rico. Eu prefiro que você pegue esses R$100 por mês e faça o quê? Que vai de encontro, vai ao contrário de tudo que esse pessoal fala. Se você tem 100, R$200 por mês, eu prefiro que você invista em você. Vai fazer um curso de inglês. Existem muitos serviços que você não é demitido se você fala inglês. A minha esposa, quando trabalhava como advogada, ela era a única advogada que falava italiano, por causa da ascendência dela. Eles tinham muitos clientes italianos, ela não podia ser demitida. Ela era extremamente competente, mas ainda que ela não fosse, ela não seria demitida, porque ela era a única que podia falar com a maior parte dos clientes, não é? Que pagavam em euro. Então aprenda uma língua, aprenda uma habilidade nova. Eu sempre digo assim, quando eu vou entrevistar uma pessoa, eu não quero perguntar, eu não quero saber se ele é um cara que aprende rápido. Eu não vou perguntar pra ele, você gosta de aprender? Você gosta de se atualizar? Você gosta de ler? Eu não preciso perguntar isso. Porque se eu perguntar isso, ele vai mentir. Ele vai dizer, não, eu gosto. Não, eu adoro ler, eu leio muito. Se você quer saber o que uma pessoa faz, é só perguntar, presta atenção nisso. Se você quer saber o que uma pessoa faz, não dialogue com ela no presente. Se você quer saber o que uma pessoa gosta de fazer, o que ela é capaz de fazer, o quanto ela aprende, o quanto ela aplica, não dialogue com o presente dela, dialogue com o passado. Quais foram os livros que você leu em 2019? Não pode mentir. Ele não pode mentir. Se eu perguntar se ele gosta de ler, é lógico que ele vai dizer que gosta de ler. Agora, se eu perguntar pra ele, quais foram os livros que você leu em 2019? Agora ele não pode mentir. Porque é capaz que eu tenha lido algum. E aí eu vou perguntar pra ele. E aí é arriscado. E o que ele vai falar? Puta, então, em 2019, eu tive um ano meio corrido, né? Daí eu não... Não, tudo bem, em 2018, o que é que você leu? Ah, sim, de ano eu não lembro. Não lê. Ele não lê. Se o cara diz que gosta de ler e ele não tem na ponta da língua 10 livros, ele não gosta de ler. Ele tá mentindo pra você. Ah, eu gosto muito de aprender. Não dialoga com ele no presente, dialoga com ele no passado. O que você aprendeu? Qual foi a última língua que você aprendeu? Qual foi a última habilidade que você aprendeu? Aí você vai ver que as pessoas não gostam tanto assim de aprender quanto elas falam. E aí qual que é o ponto? Se você tem pouco dinheiro, a melhor coisa que você pode fazer é investir em você. Investir em conhecimento, investir em capacitação. Vai aprender a fazer anúncio no Google, vai aprender a produzir conteúdo, vai aprender a editar um vídeo, vai aprender a fotografar, vai aprender a editar foto, vai aprender a ser fotógrafo num casamento, vai aprender a cortar cabelo, vai aprender a qualquer coisa, meu amigo. Vai aprender a legendar vídeo, vai aprender a traduzir texto, vai aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Por quê? Porque se eu pego R$100, R$200 e eu invisto em qualquer coisa que seja, e mesmo que isso me dê 100%, isso não mudou nada na minha vida.
Isso me deu mais 100, 200 reais, eu tenho meu imposto, 22,5, às vezes 20, no mínimo 15, não mudou nada a minha vida. Me deu mais 150 reais, 150 reais você vai para o iFood, acabou. Agora, se você pega essa mesma quantidade de dinheiro e você investe num curso de Photoshop, a partir do momento que você acaba esse curso de Photoshop, a partir de agora você pode fazer mais dinheiro com o conhecimento que você acabou de adquirir. Quando você começa a produzir fotos, quando você começa a editar vídeos, quando você começa a fazer campanha no Google, quando você começa a cortar cabelo, quando você começa a dar aula particular, quando você começa qualquer coisa. Você começa a ter receita. A partir desse momento que você tem receita, a segunda coisa que você deve fazer, finalmente é investir, né? Não. Não é investir. Mas eu já tenho receita. Mas não importa. Porque basta que você perca o emprego, basta que você não tenha clientes, basta que você passe por meses difíceis e a carteira de clientes ou seu emprego suma que você entrará em dívidas. E adivinha só, o Brasil é um dos países mais caros do planeta Terra para ser alguém endividado. Nós temos 4.324 pessoas aqui, eu tenho certeza que pelo menos 300 delas estão no cheque especial. Estão no rotativo do cartão. Estão pagando o mínimo da fatura. Eu vi gente da minha família passar a vida inteira pagando o mínimo de cartão de crédito. A vida inteira. Eu cresci. Eu era criancinha, fui crescendo, virei pré-adolescente, virei adolescente, terminei a escola e eu via gente pagando mínimo de cartão por anos. E o credor dando risada, porque ele fica recebendo o juro rotativo e a dívida não abaixa. Não. Ele quer isso. Então assim, para não estar nesse estado de vulnerabilidade, depois que você conseguiu investir em você e gerar uma receita, o que você vai fazer é construir um fundo de emergência. Você precisa de grana. Você precisa de grana. Ícaro, quanto do fundo de reserva, de emergência? Pelo menos 1 ano da sua vida. Quando você gasta na tora, como a gente fala no Nordeste, na tora, se você tivesse que cortar todos os seus custos, viver no mínimo, quanto você gasta? 2 mil, 3 mil, 4 mil reais? Você tem que ter esse dinheiro líquido numa conta. Líquido significa investido em qualquer coisa que te dê esse dinheiro no mesmo dia ou em um dia. No máximo, uma boa parte dele em 0 dia, D0 ou D1, e o resto, é que eu não quero usar a linguagem complicada, pelo menos metade em D0 e o resto pode ser em D7, em uma semana, tudo bem, mas deve ter isso. E aí vocês começam a complicar as coisas. Cara, mas eu boto isso em que banco, eu boto isso em que investimento, eu boto isso em que ativo, eu boto isso na bolsa, eu boto isso na renda fixa, eu boto isso no Nubank, eu boto isso no Bradesco, eu boto isso... Cara, deixa isso na conta, não faz diferença. Esse dinheiro não é para você ganhar dinheiro com isso, esse dinheiro é para garantir que você não vai morrer. Coloca em qualquer CDB que pague 100% do CDI. Pode pôr no Nubank, paga. Deixa lá. Cara, mas o Bradesco e o Itaú só me dão 94%. Então dane-se, cara. Não muda nada. Muda 60 reais no fim de um ano inteiro. 60 reais não vale o tempo que você gasta para ficar pensando. E vocês vão perceber outra diferença que existe na minha filosofia de trabalho, na minha forma de pensar em dinheiro. Eu prefiro pensar em ganhar mais do que ficar economizando tostõezinhos. Eu sempre acho que ganhar mais dinheiro dá menos trabalho do que ficar cortando custos. Por quê? Porque você só pode cortar custo até determinado limite. E depois não dá mais. Ganhar você sempre pode ganhar mais. Você vai cortar o quê? Você vai falar que tua esposa não pode comprar cotonete? Você vai falar para sua esposa que você não vai comer mais carne? Quando eu falo carne, eu falo qualquer carne. Frango, linguiça. Você fala para sua esposa para ela comprar cada vez um macarrão mais barato. Você fala para sua esposa que talvez não vale a pena comprar mais shampoo, coloca um pouco mais de água. É nessa dignidade que você quer viver? Dá muito trabalho viver assim. Dá muito trabalho viver assim. Pega a tua carta de motorista, se cadastra no Uber, vai na Localiza, pega um carro e dirige 16 horas por dia que nem um animal. Mas tenha uma vida digna.
Não seja o cara que chega no fim do dia e tem que negar para a esposa uma pizza de R$ 20. Não se permita ser esse cara. Não fique pensando em bolsa de valores antes de poder comprar um sorvete pro teu filho. Não fique pensando em bolsa de valores antes de poder pagar teu aluguel na data. Porque não é assim que o mundo funciona. E você vê um monte de gente assim, o cara tá pensando em bolsa de valores antes de pagar o aluguel, antes de ter gás em casa, antes de poder comprar... Não, Coca-Cola só no aniversário. Cara, tu tá em 2020, cara. Tá em 2020, pega a tua cozinha, reforma ela da forma mais mínima possível. Abre um iFood, bota o preço mínimo, sobe no score dele, vai vender lanche. Terceiriza a entrega. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Ao invés de ficar ouvindo tudo isso que eu tô falando e arranjando desculpa. Eu falo do Uber, o cara, mas eu não tenho carta, né? Eu falo do iFood, o cara, mas reformar a cozinha, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou reformar a cozinha? Eu falo para trabalhar 16 horas por dia, mas também se eu trabalhar 16 horas por dia, quem vai olhar o meu filho? Próximo ponto, essas pessoas só arranjam desculpa. A maioria das pessoas pobres só arranjam desculpa, cara. Eu não tô falando do cara miserável, do cara que é carvoeiro, do cara que é escravo, lá no Pará. Eu tô falando de você que tem iPhone, eu tô falando de você que posta foto comendo comidinha bonitinha no Instagram, eu tô falando de você que tem cabeleireiro, eu tô falando de você que compra shampoo importado, eu tô falando de você que vai pra restaurante, mesmo que seja uma vez por mês, mas vai, você não é miserável, cara. Você não tá passando fome, você não é analfabeto. Você não teve prejuízo de QI porque comeu pouco durante a infância toda. Você é um cara normal, cara. Só que há quantos... Esse é o ponto, cara. Há quantos anos você não faz o seu máximo? No fundo, eu gostaria, nesses 34 minutos de live, de só perguntar isso pra você. Porque eu me pergunto todo dia isso. Há quantos anos... Eu não tô falando dias, não. Há quantos anos você não faz o seu máximo? Há quantos anos você não faz o seu máximo? Eu sei disso porque ano passado eu não estava fazendo o meu máximo, não. Ano passado eu estava fudido, bebendo 60 litros de cerveja por dia, justificando porque eu estava fazendo grana, então tudo bem, acordando cada vez mais tarde, fumando cada vez mais. Eu não fazia nem perto do meu máximo. Talvez hoje eu ainda não esteja, mas eu me pergunto todo dia se eu posso ou não posso, se eu estou ou não estou fazendo o meu máximo. E você? Qual foi a última vez que você olhou no espelho e pensou, cara, estou fazendo o meu máximo, é isso mesmo. Não chegou ainda, mas, cara, eu tô fazendo... Não tá. Não tá porque a maioria das pessoas não tá fazendo o máximo, cara. Porque fazer máximo é difícil pra caralho. Vocês ficam pensando assim, se eu fosse o Cristiano Ronaldo, se você acordasse hoje com o corpo do Cristiano Ronaldo, se você acordasse hoje na vida do Cristiano Ronaldo, sabe o que aconteceria? Daqui a 2 semanas você não estaria nem no time principal mais. Você não ia treinar como Cristiano Ronaldo, você não ia comer como Cristiano Ronaldo, você não ia jogar como Cristiano Ronaldo, você não ia performar como Cristiano Ronaldo. Em 2 semanas você estaria fora do time. Em 4 semanas você estaria lesionado, aposentado, e você ia reclamar das coisas. E, ai meu Deus, o Cristiano Ronaldo não é tão fácil assim. Porque é difícil pra caralho ser o Cristiano Ronaldo. Você não consegue nem ser o cara que pega uma carta de motorista, vai no Uber e faz 16 horas por dia, a coisa mais simples do mundo. Não tô falando que é mais fácil. Não tô falando que é mais fácil. Mas é simples. Então, primeira coisa, se manter. Ter uma vida digna. Segundo ponto. Valorizar e dar dignidade à sua família. Se você não é capaz de tratar bem sua mulher, esquece todos os próximos passos. Se você não é homem para pegar tua namorada que você está enrolando há 5 anos e pedir ela em casamento agora e falar, a partir de agora nós vamos começar uma vida adulta. Se vocês ainda ficam dando indiretinha para ver quem vai pagar a Netflix esse ano, cara, esse mês, esquece, cara. Esquece. Você é um menino ainda, você é uma criancinha, você é um boboquinha, um menininho. Então, primeiro ponto, se manter, ter dignidade. Segundo ponto, dar dignidade às pessoas que estão com você. Dar dignidade à tua mãe, dar dignidade aos teus irmãos, dar dignidade à tua esposa, dar dignidade ao teu marido. Manter a casa limpa, acordar cedo, dormir cedo, trabalhar muito. Beleza. Ter um fundo de reserva. Beleza. Seguro de vida, plano de saúde. Se sobrar um pouco mais de dinheiro, tudo bem que seja o mais barato. Tudo bem que não seja a cobertura ideal. Tudo bem que seja só aquele internação, ambulatório. Mas tudo bem, pense nisso, tem alguma coisa. Tem muitas soluções aí de 60, 80 reais por mês. Não seja aquele cara que morre e pensa,
Aquele cara que morre e deixa a família inteira pra pegar caixão, pra procurar jazigo e pra... Puta, o que eu faço com esse cara? Todo mundo tem um parente na família que morre de repente, tá cheio de rolo, tá com o apartamento todo fudido, tudo endividado, cheio de imposto. Não seja esse cara. Não seja um filho da puta que a última coisa que deixa de legado é problema pras pessoas. Porque todo mundo pode morrer. Até eu, agora, posso morrer. Beleza. Passei por tudo isso, Ícaro. Passei por tudo isso. Eu já estou numa condição mínima. Beleza, então vamos falar de grana. Vamos falar de grana. Só existem duas maneiras de você investir, na minha opinião. Na minha opinião. Isso daqui é diferente de tantos outros. Eu não tenho mais conhecimento do que ninguém dessa área. Eu apenas falo o que funciona comigo e o que eu faço e o que me trouxe até aqui. E eu nem sou um desses caras super especializados em investimento, não tô nem aí pra isso, eu só falo o que funciona pra mim. Pra mim só existem duas formas de investir. Uma delas é a longo prazo, comprando ações de boas empresas, diversificando o capital, comprando um pouquinho todo mês. E a outra é perdendo dinheiro. Ah, Ícaro, mas eu tenho um primo que é trader e ganhou muito dinheiro. Peça os últimos 5 anos de imposto de renda dele e veja como é que tá. Eu já conheci todos esses caminhos. Ah, mas eu estou na opção binária. Últimos 5 anos de imposto de renda. Eu conheci todos esses caminhos. O que eu acredito é comprar boas empresas o tempo todo santo mês e trabalhar duro, que nem um cavalo, por 20, por 30 anos e depois gozar de todo esse trabalho. É isso. E aí a gente começa agora a responder o problema da crise e do caos. Você olha para as pessoas, elas estão completamente assustadas, apavoradas. Por que as pessoas estão apavoradas em relação a dinheiro? Por que elas estão apavoradas em relação a investimentos? Por que elas estão apavoradas em relação à bolsa de valores? Porque elas não sabem por que compraram ações, elas não sabem quanto valem seus papéis, elas não sabem qual é o objetivo delas, elas não sabem por que estão formando aquela carteira, elas nem têm uma carteira. Elas começaram a comprar umas ações de qualquer jeito. Ah, saiu o Banco Inter, é um banco digital. Ah, vamos comprar porque vai subir. Ícaro, ações da Oi. Você acha que as ações da Oi vão subir? Cara, primeiro ponto. Onde é que você quer estar daqui a 30 anos? Quanto de risco você aceita? Quanto em renda variável você quer ter? Quanto você aguenta ver sua carteira oscilar? Se você me responder isso, todo o resto se resume a trabalhar e aportar. Trabalhar e aportar. Eu vou mostrar aqui e eu vou provar pra vocês que é possível com um único livro. Ai, cara, também olha o tamanho desse livro. É sacanagem, mas... Cara, dá pra você ler essa porra. Sei lá, em 6 meses não é possível que você não lê isso daqui. É possível com um único livro você saber exatamente o que fazer. E aí, é lógico que eu não vou pegar esse livro e sacanear vocês, né? São, sei lá... 405 páginas, mas eu resumi isso daqui, ó, nessa folhinha aqui, ó. Então pronto, não precisa ficar assustado não. Primeiro ponto, eu falei pra vocês, não é uma live da brincadeira, é uma live mais pesada, é normal que bate num pico, as pessoas começam a sair, não é a motivação aqui não. Vamos falar um pouquinho agora de dados, de números, porque não importa, cara. O que importa no final são os fatos, não é? Eu quero começar aqui mostrando uma coisa pra vocês. Pra você, principalmente pra você agora que tá pensando em bolsa de valores, principalmente pra você agora que tá começando a investir, principalmente pra você agora que tá assustado com o preço das ações e com o mercado. Eu quero abrir aqui na página... Eu marquei todas as páginas, então não vou tomar muito tempo, não. Eu quero começar aqui pela página 8... Eu quero falar o seguinte, existia um professor chamado Irving Fisher, que em 1920 ele teve uma discussão. Ele foi o primeiro cara a investigar se de fato ações eram melhores formas de investimento quando eram usadas para o longo prazo. Isso daí começou a ficar conhecido como o patamar permanentemente alto de Fisher. Fisher falava que no longo prazo as ações sempre estariam permanentemente altas. Lá de 1920 até hoje, as pessoas continuaram estudando sobre isso. Até que esse cara, Jeremy Siegel, ele fez um estudo onde ele puxou de 1930
Depois de 29, que mudou o mercado para sempre, para quem não conhece, 29 foi a maior crise da história, né? Depois de 1930, mais precisamente no ano seguinte ao fim da Segunda Guerra Mundial, para frente, o que ele conclui? Ele conclui que os preços das ações, o máximo de tempo que do valor mais baixo que o investidor comprou. Imagine que você comprou na pior de todas as crises do fim da Segunda Guerra Mundial para cá. O máximo de tempo de prejuízo que você teve, foi de 5 anos e 8 meses. Você comprou agora, você comprou em dezembro, comprou fundo imobiliário, estava subindo, você comprou Itaú, está perdendo 7%, 10%, você comprou, está perdendo dinheiro. Presta atenção nisso daqui. O período mais longo de todos os tempos necessários para o investidor recuperar-se de um investimento original no mercado de ações foi de 5 anos e 8 meses. Isso foi em 2000. Ele ficou de agosto de 2000 a abril de 2006, lá nos Estados Unidos. Ponto. 5 anos e 8 meses, do fim da Segunda Guerra para cá, foi o máximo de tempo que você precisou esperar pacientemente para os seus investimentos voltarem a dar ganho. E não só isso, 2 anos depois, os investimentos em ação já haviam superado renda fixa. E aí você vai pensar, não, Ícaro, mas aí eu tenho que saber escolher ação, eu tenho que saber, isso é muito difícil, eu tenho que ler balanço, eu tenho que ter negócio de fundamentalismo, eu tenho que ficar olhando um monte de gráfico. Warren Buffett fez uma aposta chamada Aposta de Warren Buffett, em que ele diz que basta você comprar um ETF, um único ativo, vamos chamar de ação, uma única ação. Você bateria 90%, entre 85% a 90% dos investidores profissionais. Essa aposta ficou conhecida como aposta Buffett. Ele fez até uma aposta, ele pegou 1, 2, 3, 4, 5, ele pegou 5 fundos famosos nos Estados Unidos e falou, eu aposto $1 milhão que em 10 anos vocês não batem esse único ativo, essa única ação, esse único ETF, que é o mercado americano. E eles aceitaram. Eu quero mostrar aqui para vocês. 9 anos depois, aqui é o mercado americano, a média do ETF. E aqui são os fundos, eles não bateram. Warren Buffett ganhou. Ou seja, se você simplesmente ignorar toda essa complexidade de compra de ações, se você ignorar balanço, se você ignorar o preço, se você ignorar as crises e todo mês simplesmente continuar comprando, você tem 85, 90% de chances de bater todos os gestores profissionais. E por que eu estou te dizendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas acham que isso é muito complicado. Então é o seguinte, eu falei para vocês que essa é uma live técnica, eu falei para vocês que essa é uma live mais focada em assuntos mais financeiros. Eu estou disposto a ensinar quem está interessado. Eu estou disposto a ensinar quem está interessado a minha filosofia de investimento. Ponto. Coisas que as pessoas que trabalham com isso, profissionais de investimento que vivem de vender esse tipo de conhecimento, cobram 3, 4, 5 mil reais. Eu estou disposto a ensinar para vocês o que eu faço com a minha grana. Não é o que eu ouvi alguém dizer, não é o que eu li em algum lugar, o que eu faço, baseado no que eu estudei, baseado no que eu fiz. Eu estou disposto a ensinar você como é que você pensa primeiro na tua geração de grana, depois no teu fundo de emergência, onde você bota teu fundo de emergência, como é que você começa a construir sua primeira carteira, como é que você constrói o teu roadmap, onde eu quero chegar daqui a 30 anos, como é que você seleciona os primeiros ativos, como é que você compra ETF, como é que você abre uma conta lá fora. Eu estou disposto a ensinar aqueles que estão interessados a fazer isso. Baseado apenas em 2 livros. Que são os 2 livros que eu acredito que alguém precise ler para saber o que fazer a longo prazo. Que é basicamente esse livro aqui, O Investidor Inteligente, e Jeremy Siegel, Ações a Longo Prazo. Eu estou disponível. Na segunda-feira, nós teremos uma aula ao vivo, uma masterclass, chamada Mente Blindada. Eu vou ensinar vocês a pararem de ouvir tudo que esses caras de fora falam e focar numa única estratégia. Ah, Ícaro, por que sua estratégia é melhor? Não, porque é melhor você se agarrar a uma única estratégia do que ficar mudando de estratégia o tempo todo.
Então, se você me acompanha aqui e vive querendo saber como é que se investe, como é que compra ação lá fora, como é que se planeja para isso, como é que você pensa, quais são os melhores ETFs, como é que você aporta todo mês, se tem que ver balanço, se não tem, eu te digo que não. Eu estou disposto a te mostrar uma única e só. Você começa a fazer curso de investimento, os caras começam a falar de 1 milhão de coisas. Não, mas se acontecer isso, vai fazer isso. Se subir, você faz isso. Se cair, você faz aquilo. E aí as ações mudam tudo. Aí você vê, a bolsa vai para 300 mil pontos. Aí depois, não, agora você tem que sair de tudo, comprar ouro, comprar Bitcoin, fazer hedge, fazer ciclo de mercado. Eu vou te mostrar como tá anotado aqui, para aula de segunda-feira, 236. Não existe nada melhor do que esse livro do Jeremy Siegel para matar todos os mitos. Eu vou te mostrar na segunda-feira, historicamente, como nos últimos 50 anos, todos os economistas mais famosos erraram a previsão de 2 ciclos de mercado. Porque é fácil o cara acertar um ciclo. Ah, não, vai cair. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Caiu, acertei. Aí o cara quer ficar famoso. Eles não conseguem acertar 2 ciclos. Por quê? Porque eles são ruins? Não, porque ninguém pode, cara. Ninguém pode. Então assim, eu não te prometo dinheiro do dia pra noite, eu não te prometo 1 milhão de %, eu não prometo que você vai virar Betina, eu não prometo que você vai virar trader, eu não prometo que você vai virar o pica das galáxias, eu te prometo uma única técnica efetiva o suficiente para daqui a 30 anos, 20 anos, você estar melhor do que 85 ou 90% dos investidores profissionais. E o melhor de tudo, ela vai te custar, ela vai te exigir 10 minutos por mês de trabalho. Ponto. 10 minutos. Você vê aqueles caras na bolsa o dia todo, acompanhando o home broker o dia todo. 10 minutos por mês. E o resto do tempo, Ícaro, você trabalha para conseguir mais dinheiro para investir mais. É isso que eu ofereço para aqueles que estão interessados. Querem, entendem e querem por um preço ridículo. Quem aqui adquiriu Cabeça de Milionário sabe que até hoje o pessoal pede para reabrir. Eu não vou reabrir o Cabeça de Milionário. Antes que vocês achem que é, não é isso que eu vou fazer. Eu vou ativar os comentários aqui de novo. Vamos lá. Seguinte, deixa eu deixar a página aqui já, para quem tem aqui. Para quem está aqui. Ó, agora vocês vão poder, sem segredos, verem a oferta inteira. Para aqueles que estiverem interessados e me perguntam sempre sobre... Se puderem postar esse link aqui, eu não sei porque eu tô... Opa, agora tá fixado. É isso aqui, ó. O novomercado.com.br/mente blindada. Ponto. É isso. Para vocês que ficam me perguntando toda hora sobre ganho. Ah, compra o Oi, compra Itaú. Por que Itaú? Por que Itaú? Porque sim, Itaú e não Vale, não Petrobras. Eu não vou te falar o que os outros, eu tô falando apenas o que eu acredito. Então, para você que tem interesse por menos de 200 mango, é ridículo. Não existe nada sobre investimentos que tenha um custo-benefício tão bom e que seja feito ao vivo com vocês. Eu vou tratar sobre mentalidade, comportamento, grana, trabalho, e a gente vai para uma filosofia de investimento simples, baseada numa única estratégia, baseada numa única filosofia, que vai blindar a sua cabeça contra todas as histerias, contra todas as loucuras, contra todas as teorias rebuscadas que ficam mandando pessoas simples, que ficam mandando pessoas comuns, que tem que pagar conta, que tem que fazer suas atividades, que tem que criar criança, ficar tentando prever ciclos de mercado, ficar comprando Bitcoin. Eu compro dólar agora, compro Bitcoin agora. Cara, para com essa porra, cara. Você não é capaz de prever ciclo de mercado, você não é capaz de eu vou comprar tudo no fundo e vou vender tudo no topo. Você vai fazer o contrário, cara. Você vai fazer o contrário. Então, assim, aqui tem 1000 páginas. Eu recomendo que vocês leiam essas 1000 páginas. Eu recomendo mesmo. Eu recomendo que não só vocês leiam, como vocês leiam várias vezes ao longo da vida de vocês. Aqui tem 1000 páginas. Vamos resumir essas 1000 páginas
em uma aula, em uma masterclass na segunda-feira. Quanto tempo? Não sei, vamos ver. 2 horas, 3 horas, 4 horas? A última masterclass que a gente fez no TPD teve quase 5 horas. E se nós julgarmos que precisamos de 2 dias, a gente vai para 2 dias. Quem está perguntando quanto? Acho que é 197. E vai ficar gravado. Vai ficar gravado. E vai ficar gravado. Quem não pode assistir ao vivo, vai ficar gravado. Então assim, o ponto é, o trabalho é baseado em longo prazo. Não existe fórmula mágica. Não existe hack. Só existe trabalho duro. Essa é uma estratégia para aqueles que acham que não são super-homens. Essa é uma estratégia para quem acha e reconhece que não é um super-homem. Eu não sou um super-homem. Eu não sou um super-homem. Eu não sou aquele cara que compra no fundo, vende no topo, descobre tudo, quando a economia vai subir, quando a economia vai cair, quando o petróleo vai subir, quando o petróleo vai cair. Eu não sou um super-homem. Mas o que eu entrego para vocês, entrego com espírito tranquilo, porque eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Eu entrego uma técnica que funciona, eu entrego uma técnica que é simples, eu entrego uma técnica que eu aplico comigo mesmo, com o dinheiro do Mateu, com o dinheiro da Lavínia, com o dinheiro da minha esposa, e que em 30 anos me fará ter mais dinheiro do que 90% desses caras que vivem falando de bolsa de valores o dia inteiro na internet. Se existe alguma proposta melhor, eu não conheço. Não conheço. Eu não estou afim de ficar 5 horas por dia vendo o preço de ação. Eu não estou afim de ficar sabendo o que está acontecendo com o Petrobras. Eu não estou afim de tentar antecipar quando a economia vai para cima ou vai para baixo. Não me importa, eu não sei fazer isso. E não só não sei fazer isso, como aqui está provado que esses torras também não sabem fazer isso. Esses caras não sabem fazer isso. Eles estão só chutando, e uma hora eles, uma hora eu acertei. Eu vou mostrar para vocês como esses caras se enganam. Porque eu não vou nem falar te enganam, se enganam. Esses caras se enganam. Que eles podem prever as coisas, eles não podem. Ícaro, qual é a resposta para tudo isso então? Qual é a resposta para tudo isso? Eu só conheço uma resposta. E essa resposta tem 5 verdades que eu defendo na minha vida. E eu não posso fazer vocês acreditarem nas 5. A primeira delas é crer em Deus, ser um bom pai de família e aceitar quantos filhos a vida te trouxer. Eu não posso te fazer acreditar nisso. Não posso te fazer acreditar em Deus, não posso te fazer acreditar no casamento para a vida toda, não posso te fazer acreditar em receber quantos filhos Deus quiser. Não posso porque cada um vive a vida que quiser. Agora as outras 4, eu te garanto que é a melhor coisa que você vai poder abraçar na sua vida. Trabalho duro, vida modesta, aportes mensais e uma estratégia básica de investimentos. Ponto. O que você acha do Bitcoin? Não sei. O que você acha de opções binárias? Não sei. O que você acha de opções? Não sei. O que você acha de day trade? Não sei. O que você acha de mercado futuro? Não sei. O que você acha de boi? Não sei. O que você acha de... Você acha que o petróleo vai continuar caindo? Não sei. Você acha que as ações da Oi vão subir? Não sei. Você acha que a bolsa tá cara ou tá barata? Não sei. Porra, Ícaro, mas você não sabe nada? Não sei. O que eu sei é que daqui a 30 anos eu vou ter mais dinheiro que você. Esse é o ponto. Se você conseguir responder isso depois da live de segunda-feira, acabou. Todos os teus parentes vão te odiar. Presta atenção. Todos os teus parentes vão te odiar. Todos os teus amigos vão te odiar. Todos os caras espertinhos do trabalho vão te odiar. Porque você matou a discussão deles. Você matou o prazerzinho do Zé Bosta, que é o cara que não faz nada e fica o dia inteiro dando pitaco sobre tudo. Você matou esse cara. Você vai chegar no almoço, na hora do trabalho. Você vai chegar no almoço, na hora do trabalho. E o cara vai falar, você viu, cara? Você viu que o Petrobras caiu 15%? O que você acha que aconteceu? Não sei. Não me interessa. Não, mas como não interessa? Você não investe em ações?
Invisto. E não importa o que aconteceu em Petrobras? Não sei. E amanhã? Você acha que amanhã sobe? Não sei. Cara, e o preço do combustível? Agora caiu 20%. Caiu 20% o preço do petróleo, 30%. Você acha que a gasolina vai baixar esses 30%? Não sei. E quando você puder repetir não sei para todo mundo, e a única coisa que você fizer é dar atenção para sua mulher, é criar bem seus filhos, trabalhar que nem um cachorro, viver de forma modesta e todo mês aportar, acabou para você. Aí vocês vão poder ficar aqui no Instagram fazendo vídeo cantando música do Raimundos enquanto o mercado cai 10%. Porque não importa. Não importa. Não importa coronavírus. Não importa a guerra da Rússia. Não importa Bolsonaro. Não importa nada disso. Não importa Lula. Ah, Ícaro, mas como não importa Lula? Se o Lula vier e o comunismo vier, você está comprado em dólar, você está nos Estados Unidos. A primeira coisa que eu vou ensinar vocês é tirarem grana daqui, cara. Foda-se, tem que ter uma parte pequena do teu capital aqui e o resto é fora. Quero lá saber de porra de ação da Oi, quero lá ficar sabendo de ação. Oi, cara, você gosta de Gafisa ou de Cirela? Quero lá saber de porra de Gafisa, cara. Quero lá saber de... É tanta ação ruim que eu fiquei... É tanta ação... É tanta ação ruim que eu fiquei até bugado agora. Você vai falar assim, não, porque Porto Seguro é uma grande... Puta merda, que eu sei, pode ser bonitinho. Pode ser bonitinho, mas por que tu não compra a Microsoft, cara? Por que você não compra Apple, cara? Por que você não compra Google, cara? Por que você não compra... Porra, por que você não compra tanta coisa boa? Por que você não compra Amazon? Por que você não compra... Ah, não quer... Você tá falando só de ações de tecnologia. Por que você não compra VNQ, que é um único ETF que tem toda... A maior parte da construção imobiliária americana, do mercado imobiliário americano, num único ativo. Por que você não compra isso, cara? Aí você fica fazendo o quê? Comprando Magazine Luiza. Que não, de novo, não é uma ação ruim. É uma ação que subiu pra caramba. Mas, cara, você dormiria tranquilo por 30 anos com Magazine Luiza na sua conta, com lojas americanas na sua conta, com Grendene na sua conta. Você dormiria 30 anos tranquilo? Então a gente está falando de outros patamares. Então assim, aqui está fixado. Aqui está fixado. Aqui está fixado. Novomercado.com.br. Mente blindada. Quem tem... Alguém falou aí, Itaú. Você quer entender por que eu gosto tanto de Itaú? Você quer saber que porque para mim e para algumas outras pessoas, Itaú é um dos 3 melhores bancos do planeta Terra? Vamos falar de Itaú. Por que gosto tanto de banco? Por que gosto tanto de empresa de tecnologia? Vamos falar sobre isso. Quanto você deixa nos Estados Unidos? Quanto você deixa no Brasil? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Mas não é aqui numa live que acabou de aparecer aqui em cima, ó, 1 minuto e 54. Não é aqui que eu vou falar sobre isso. Entendeu? Então vamos falar sobre isso. É o seguinte, ó, falta 1 minuto para acabar essa live. Eu vou voltar outra live e eu vou deixar... Ah, o Rafael Reis aí. Fala, Reisaço. Hoje eu tava falando sobre ações aí com o Reis, né? Eu vou abrir outra live, eu vou deixar abertos para perguntas. Aí vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, eu vou respondendo. E é o seguinte, segunda-feira, aqueles que estiverem interessados em falarem com mais profundidade por 200 mangos, ou seja, nem muita grana é, 200 mangos. Quem quiser de fato falar sobre investimento de verdade, que nem adulto, de verdade, que do que adianta ficar falando de investimento dos caras que não tem filho, não tem porra nenhuma, não tá nem aí, se morrer não muda nada. Se eu fizer merda com meu dinheiro, meus filhos estão fodidos. Se quiser falar de verdade, com quem tem responsabilidade de verdade, é isso, cara. Vamos conversar. Eu não sou CEO da verdade, os outros podem ser muito melhores e muito mais inteligentes do que eu, mas eu acredito que essa estratégia funciona, não é porque eu sou bom, não. É porque o Warren Buffett acredita nela e é isso. Fechado? Vou abrir outra aqui e a gente continua. Aí vocês jogam as perguntas que vocês quiserem aí.